Ao longo da história da humanidade, diversas civilizações floresceram e desapareceram da face da Terra. Sabemos que algumas delas sumiram devido a catástrofes naturais, enquanto outras foram dizimadas durante guerras e invasões. Ainda mais, existem aquelas que acabaram sendo dominadas por outros povos e suas culturas foram sendo assimiladas pelos costumes dessas civilizações dominantes. No entanto, também existem diversas civilizações que desapareceram sem um motivo evidente. E são essas civilizações que têm gerado dúvidas na mente dos pesquisadores que tentam entender o que pode ter acontecido com essas sociedades. Porém, mesmo que tenham desaparecido milhares de anos atrás, é fato que seus conhecimentos não eram assim tão primitivos. Esses povos nos deixaram riquíssimos tesouros como herança, e hoje podemos conhecer alguns deles por meio da arqueologia. Graças a ela, diversas descobertas de cidades inteiras da antiguidade foram feitas com o tempo, revelando um mundo que era antes pouco conhecido. Ao analisá-los, você irá se surpreender com quanta tecnologia esses povos possuíam. Por isso, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda ter acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. A partir de 3500 a.C., mais de 1000 cidades surgiram no noroeste do subcontinente indiano. Tempos depois, essas cidades estenderam-se por outros territórios que compõem o atual Paquistão, parte da Índia e Afeganistão. Por esse motivo, é comum que arqueólogos deem de cara com inúmeras descobertas fascinantes nessa zona, pois foi aqui que algumas das mais históricas civilizações viveram no passado. No final do ano de 2013 e início de 2014, por exemplo, uma empresa particular de pesquisas realizou um estudo nas margens do rio Vaigai, um dos mais importantes da Índia. Uma equipe de 4 membros explorou mais de 500 aldeias ao longo do comprimento do rio, que possui cerca de 250 quilômetros dentro de um raio de 8 quilômetros em ambos os lados da faixa de água. Na pesquisa de 2013, evidências arqueológicas foram descobertas em 293 localidades. Destas, cerca de 90 regiões mostraram sinais de habitação no passado. Entre esses 90 locais ímpares, 3 foram escolhidos e estudados. Destes, apenas um foi escavado. O local escolhido foi Kiladi, que fica a 10 quilômetros ao sudoeste da cidade de Madurai. As escavações em Kiladi começaram em 2 localidades, uma mais próxima do rio e outra não muito longe. Logo, a equipe encontrou cerâmica de boa qualidade. Os potes foram organizados de uma maneira que levou os arqueólogos a acreditar que eles eram usados como lâmpadas ou para pinturas. Alguns deles, inclusive, tinham inscrições da língua Tamil Brahmi e outros estavam desenhados com grafite. Continuando com as escavações, a equipe de arqueólogos também tropeçou em monumentos que à primeira vista se assemelhavam a estruturas habitáveis. Isso em si se provou um ótimo achado, devido à contínua ocupação de cidades, incluindo Madurai desde a antiguidade, nenhum local de habitação havia sido descoberto até aquele momento. Escavações que antes tinham sido feitas em outras regiões da Índia mostraram sinais de habitações, mas não revelaram edifícios extensos. Então, encontrar estruturas, algumas com 10 a 15 metros de comprimento, durante a primeira escavação, literalmente é nada menos do que atingir o ápice do sucesso. Mais estruturas semelhantes foram descobertas em Kiladi não muito tempo depois. A descoberta dos Poços de Anel é a mais importante entre elas. A presença de poços de anel significa 2 coisas. Primeiro, é uma indicação de que uma civilização urbana vivia naquele local. E segundo, confirma a presença da indústria dentro dessa mesma civilização. Olhando por esse lado, até parece estranho pensar que estamos falando de uma civilização que viveu há milhares de anos no passado, não é? A descoberta dos Poços de Anel fortaleceu a convicção dos arqueólogos de que Kiladi era um assentamento urbano extremamente desenvolvido. Ainda mais que isso,
mostra que poços anelares desse tipo eram usados extensivamente por vários outros povos que eram influenciados por esses. Ao todo, 43 trincheiras foram cavadas e cerca de 1.800 artefatos foram descobertos na primeira temporada de escavações em Quilade, que ocorreu no final do ano de 2013 e início de 2014. Alguns dos artefatos descobertos, como dados, pentes de marfim, pulseiras, terracota, barras de ouro, entre outras coisas, indicam a sofisticação do povo Quilade. Não se confunda, mesmo que não pareça, essa foi uma civilização que habitou a Índia durante um momento conhecido como Era de Sangam, um período da história que abrange desde o 1º ao 5º século depois de Cristo. Refere-se a toda a antiga área que falava a língua tamil, correspondendo aproximadamente à área conhecida hoje como Sul da Índia. A cidade descoberta no sul da Índia, porém, não é a única a despertar o fascínio dentro do cenário arqueológico. Recentemente, uma equipe internacional de arqueólogos da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, começou a explorar uma antiga cidade da Grécia clássica e descobriu que ela pode ter cerca de 2.500 anos de idade. Chamada Vlochos, a cidade havia até agora passado desapercebida dentro do cenário arqueológico, pois se pensava que era um enclave sem importância do mundo antigo. No entanto, a descoberta de novos vestígios pode alterar o conceito existente sobre essa área. O lugar explorado é uma cidade praticamente desconhecida, que fica a 300 quilômetros ao norte de Atenas e que faz parte das grandes planícies Tessália. Os vestígios encontrados pertencem a vários períodos históricos e podem revelar um lado que era ainda desconhecido sobre a civilização que habitou essa área há milhares de anos. Entre eles, destacam-se na colina a praça de uma cidade e um bloco de uma rua, indicando que era um grande centro urbano. A área que está localizada dentro da muralha tem mais de 40 hectares, diz Robin Ronlud, estudante de doutorado em Arqueologia Clássica e História Antiga da Universidade de Gotemburgo e líder do trabalho de campo. O pesquisador diz que a colina guarda muitos segredos, porque foram encontrados vestígios de torres, paredes e portas da cidade, sendo que a maioria desses restos está enterrado no subsolo. Como os vestígios são abundantes, gostaríamos de registrá-los antes de iniciar qualquer escavação, diz Ronlud. Além dos vestígios da cidade, a equipe encontrou fragmentos de cerâmica e moedas que podem ajudar a datar a época do lugar. As descobertas mais antigas datam de cerca de 500 anos antes de Cristo, mas o auge da cidade parece estar entre o 4º e o 3º século antes de nossa era. Parece que depois foi abandonada, talvez por causa da conquista romana da região, explica Ronlud. Segundo o pesquisador, o que mais chamou sua atenção foi o tamanho do assentamento e sua pitoresca localização nas vastas planícies da Tessália. Isso dá a entender que a cidade antiga deve ter sido muito proeminente e visualizável em toda a região, uma característica muito importante para o progresso de uma zona grande. A exploração faz parte do projeto arqueológico de Vlochos, intitulado pelas siglas VLAP, VLAP, e é uma colaboração entre o Instituto Sueco de Atenas e o Serviço Arqueológico local. Pouco se sabe sobre as antigas cidades da região, e muitos pesquisadores acreditavam até agora que a Tessália Ocidental era parte de um remanso sem importância durante a Antiguidade. Pesquisadores tendem a esclarecer que os vestígios explorados já são conhecidos há bastante tempo por parte das autoridades locais, mas apenas depois de uma investigação mais sistemática, a natureza exata do enclave foi conhecida. O projeto, portanto, preenche assim uma lacuna sobre as informações disponíveis da região e os pesquisadores dizem que ainda há muito a ser descoberto em solo grego. O pesquisador conta que descobriu o lugar com um colega enquanto trabalhava em outro projeto um ano antes, e foi quando percebeu seu grande potencial. O fato de que ninguém jamais tenha explorado a colina é um mistério, diz Ronlud. O pesquisador diz que a zona oeste da Tessália é muito rica em arqueologia, como pode ser visto no Museu Arqueológico local, e que tanto arqueólogos gregos quanto estrangeiros
estão trabalhando muito para descobrir todos os segredos desta paisagem antiga. As duas cidades antigas e desenvolvidas apresentadas nesse vídeo são apenas alguns exemplos de como o mundo antigo, distante da realidade atual, foi importante para o crescimento e progressão do ser humano que conhecemos hoje. É graças ao planejamento iniciado lá atrás que atualmente possuímos uma tecnologia nunca antes vista, uma evidência da riqueza do nosso planeta. Porém, os dados não param por aí. Não há dúvidas de que, no futuro, ainda mais descobertas como essas serão feitas, e nós, do Mega Vídeo, estaremos prontos para repassar essas notícias em primeira mão. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.